Bem-vindos a mais um episódio do Reunião de Pais, o podcast da família. Eu sou Juliana Pereda e desde já te convido a se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar os episódios que falam diretamente aos corações das famílias. Começa agora mais uma Reunião de Pais. E hoje, para a nossa conversa, temos na tela aqui a presença do professor Edmilson Cruz, católico, mestre em História, escritor, casado com a Jéssica, pai de 5 adoráveis crianças, um professor raiz que desde a época da faculdade se deu conta da doutrinação ideológica e hoje divulga para milhares de pessoas seus cursos para adultos e crianças sobre a história, mas sem filtros. Será que eu resumi bem, professor? Bem-vindo e que honra te receber aqui no Reunião de Pais. Olá, Juliana. Olá a todos que estão assistindo ou ouvindo o podcast. Um prazer estar aqui, participando, falando com vocês. Eu acho que resumiu sim, botou tudo aquilo que é essencial. Tá aí, já tá colocado, então tá. Esse aí sou eu, resumidamente. Muito bem. Eu acho que para ficar bem resumido também, de uma forma bem visual, eu vou pedir para a produção colocar na tela a sua família. Porque eu me apaixonei pela sua família, pela sua história. Então, a produção vai colocar aí na tela a foto da Jéssica com as crianças. Quais são os nomes das crianças, professor? Esses aí, a Celina, que é a mais velha, que é à esquerda, né? Aí tem o José Luiz, que é o segundo maior. Sim. Depois vem a Isabel, que está ali do lado da Celina. O Vicente, que tem a cara de sem vergonha ali, ó. Esse aí apronta, meu Deus. E a Agnes, que é a pequenininha, que está com 9 meses. Aí a Celina está com 7, o José com 5, vai fazer 6 mês que vem. A Isabel está com 4. O Vicente está com 2 e a Agnes vai fazer 1 esse ano, dia 20 de setembro. Que bênção, que tesouro. É uma bênção. Que seja inspiração nesse começo de podcast para essas famílias que estão nos assistindo, né? Amém, amém. Então, vamos lá, professor. Eu gostaria que você me contasse de algo que eu vi lá nos seus destaques do Instagram. É verdade mesmo que na sua juventude você pensou em ser padre? Hein? Sim. E qual foi a importância da sua família na sua educação para chegar a essa conclusão e por que você desistiu? Então, eu nasci dentro da igreja, né? Minha mãe costumava dizer que a gente nasceu dentro da igreja, porque meus pais eram já ministros da Eucaristia, já participavam de pastorais, eram bem ativos dentro da paróquia aqui na cidade onde eu vivo mesmo, atualmente, cidade de Portão, no Rio Grande do Sul. E então eu sempre fui coroinha desde pequenininho, assim, sempre participei. E quando eu tinha minha adolescência, infelizmente, depois a gente pode até comentar mais sobre isso, né? Infelizmente eu acabei me afastando não da igreja em si, não de frequentar, porque meus pais eram muito rígidos e isso eu tenho que agradecer muito a Deus, porque se meus pais fossem flexíveis, provavelmente eu não estaria aqui hoje, mas eles eram, mesmo eu não querendo, eles me obrigavam a acordar, sair cedo da missa, obrigavam a ir na missa semanal. Então, por mais que eu não quisesse, queria me afastar de Deus, né, na minha adolescência, até por volta ali dos meus 13 anos, até mais ou menos os meus 17, eu acabei assim, não, antes ainda, 16, foram uns 3 anos assim que eu fiquei afastado espiritualmente, né? Só frequentava por frequentar. E então, quando eu retornei nesse momento, né, de volta para a igreja, eu comecei a pensar, a refletir sobre a possibilidade de ser padre, né? De ser sacerdote, mas eu não sei explicar por qual motivo, eu acho que percebi que não era vocação mesmo, assim, e não senti o desejo, e eu até fico feliz de não ter
nem entrado no seminário, porque infelizmente aqui no lugar onde nós vivemos é muito repleta a teologia da libertação, e talvez isso teria até me alterado, me afetado alguma coisa, né? Sim. Então, eu cogitei a entrada, mas não cheguei a entrar. E aí, não, minha vocação é o matrimônio, vou manter isso. Na verdade, a minha grande dúvida sempre assim, era ser missionário. Tá. Sempre me cativou essa possibilidade de sair evangelizar em outros lugares, de Uhum. falar E de com as espalhar, pessoas. né? Espalhar a Isso, palavra. Uhum. exatamente. Quando eu era, daí nos meus 16 anos, eu comecei a participar do movimento jovem, da renovação carismática, o Uhum. Ministério Jovem, e eles tinham muitos eventos de missão, Sim. e tinha uma casa de missão no Marajó. Eu fiz todo o processo para ir para lá. Aí, quando eu estava pronto para ir para lá, eu conheci a Jéssica. Tá. Aí eu acabei não indo, Sim. mas, eu iria pro Marajó, iria ser missionário, vamos dizer assim. Esse é uma coisa interna, assim, um chamado interno mesmo. Você não deixou de virar um missionário de alguma forma, É, né? Você vê que é, a vida, não é ela nos conduz, presencial, né? né? Mas é uma espécie de missão mesmo. Sim, com certeza. Agora, também lá nos seus destaques, estudando a sua história, você iria estudar filosofia, certo? E aí acabou Sim, numa graduação de história, que é um curso que, assim, ao meu ver, né, e assim, de uma maneira geral, bem permeado de pensamentos da esquerda, né? E aí, como é que você conseguiu sair ileso da graduação de História, professor En- Edmilson? então, como é que foi, né? Eu escolhi filosofia, sempre me cativou. Eu sempre gostei do conhecimento de filosofia, e como eu estava ainda em dúvida de ir para o seminário ou não, eu falei o seguinte: todo seminarista tem que estudar 3 anos de filosofia, então eu vou fazer filosofia aqui. Tá. Se eu percebesse que é o meu chamado, entro para o seminário, e assim eu não perco tempo. Uhum. Porque eu sempre tive uma coisa assim de, eu não quero perder tempo, eu não quero perder um ano da minha vida. Então eu me decidia muito assim, nesses quesitos, e eu optei por filosofia. Prestei o vestibular para filosofia numa universidade católica aqui, bem reconhecida, como é que é, a Unicinos, né, a Universidade Jesuíta Sim. aqui. E eles era um curso assim bem conceituado, tudo. E fiz o vestibular. Só que eu acho que naquele ano, por alguma razão, só eu fiz o vestibular, porque não abriu turma. Não teve ninguém Que se que, interessou. que se interessou por filosofia, e o curso ficou fechado. Inclusive, ficou fechado por um bom tempo até eles conseguirem reabrir. E aí eu peguei assim, nossa, passei no vestibular, agora tudo certo, e vou entrar na universidade. E de repente a pessoa me liga dizendo: olha, o curso não abriu, e nós temos duas escolhas: ou você não cancela, ou você pode optar por um outro curso. Tá. E naquela época eu tinha sido muito influenciado por por dois professores, um bom, vamos dizer assim, e outro ruim. O bom era de ensino religioso. O nome dele era Fernando. Ele era um ex-monge beneditino. E, assim, ele me influenciou muito no ensino médio, porque quando eu estava lá nos meus 17 anos, estava naquele processo de reencontro novamente com Deus, e eu sempre tive um caráter assim muito combativo em defesa da fé. Ele fazia eventos assim com os alunos, de partilhar, por exemplo, cada religião. E aí teve uma menina uma vez que apresentou a religião espírita, dizendo que podia ser espírita e católico. Aí Hum. ele olhava para mim assim, e como assim, fala alguma coisa, diz que não pode. E Faça aí algo. ele cutucava para iniciar o debate, né? E eu gostei muito daquele professor. Ele inclusive me influenciou muito para fazer filosofia. Porém, havia um outro professor que ele era bastante
político, era candidato a vereador na cidade constantemente. Ele dava aula de sociologia e foi por conta deste professor que eu acabei achando que era possível conciliar o marxismo com a fé cristã, o cristianismo. Tá. Pela maneira que ele apresentava aquela ideia utópica de libertação, de defesa, tudo. E aí, quando a mulher disse que não tem filosofia, eu pensei assim, vou fazer sociologia, então. Tá. E que, assim, é mais ideológico ainda. Que é pior que história. Ainda, meu Deus do céu. Né? Sim. Sociologia, meu Deus. Aí, graças a Deus, a mulher disse assim, também não tem. Ah, que Também não pena. tem. E aí, mas o que que tem? Né? Falei, tem história. Eu falei, Opa. não gosto de história. Vou fazer história, então. Se eu não gostar, eu mudo depois. Uhum. Fazer só 3 disciplinas. Só para ver como é que é. E aí eu fiz. E eu, assim, adorei. Gostei do tema, né? Sim. E já na minha primeira aula, é impressionante, né? E eu depois partilhando com outros alunos também, outros colegas, até mesmo de outras faculdades, de outros cursos, perdão, isso é muito comum acontecer. No primeiro semestre, primeira aula, tem um professor que diz, eu quero que vocês provem a existência de Deus. Caramba! E, tipo, nada a ver. A disciplina era sobre história da África. O cara querendo colocar a existência de Deus na primeira aula. Tá. E aí eu comentei sobre as vias de Santo Tomás na aula, né? Uhum. E, enfim, então, sobre a verdade das 5 vias, como Deus está presente na natureza e tudo mais, né? Pelo equilíbrio, pelo movimento, pela beleza. Enfim, e aí eu entrei no curso, mas... Esse professor aí não contava com esse seu conhecimento logo no começo, hein, do curso. Mas ele queria ver o circo pegar fogo mesmo, Tá. né? Sabe aquela coisa assim de botar... Fogo no parquinho. Na verdade, depois, quando eu conheci o livro, e eu indico muito para os pais, todos os pais que estão assistindo esse podcast, vocês precisam ler esse livro. Fala aí o Que é nome. Maquiavel, o Pedagogo. Ah. Maquiavel, o Pedagogo, né? Do Pascal Bernardini. Lá ele fala sobre as ações de psicologia comportamental, de alteração de comportamento que muitos professores fazem sem saber, que foi ensinado como aula, mas isso aí na verdade é técnica de alteração de comportamento. Tá. E ele mostra todas as notas lá, e ele fala que uma delas é a questão da oposição. Agora, ele dá um nome específico para esse método, que eu não vou lembrar, mas que é um método opositor, ou seja, ele coloca você constantemente a contrapor as suas ideias. Sim. Com um número de gente muito grande, para que aos poucos você vá se alterando daquilo e vá perdendo a força. Então você precisa ter um psicológico muito firme para ficar desafiando todo mundo, dizendo que só tu tá certo. E geralmente a pessoa numa situação dessa, ela desiste, né? Exatamente. A maioria das pessoas vai ficar em silêncio. Não vale a pena, né? Não vale a pena comprar brigar, essa briga. Não vou me complicar, né? Tem um outro também que ele chama de conformismo, que é quase a mesma coisa, né? Tá. E aí, na verdade, o professor estava querendo isso, estava querendo expor quem acreditava em Deus, sabendo que já está num curso repleto de pessoas que já entram ali com uma cabeça já adulterada, com uma mentalidade ateia, pagã. Sim. Então ele já queria contrapor. Essa era a grande ideia dele. E infelizmente, por conta da minha tendência de achar, lá que aquele professor de sociologia, de achar que o comunismo, o marxismo e o cristianismo fossem compactuar, eu cheguei em um momento que comecei a relaxar, né? Aquela convivência errada, né? Que acaba levando a gente a ter uma mudança de comportamento. Coisas que eu não fazia, eu passei a fazer. Como, por exemplo? Da universidade. Como, por exemplo, o pessoal falava de aborto e eu ficava em silêncio. Tá. Né? Não queria me complicar.
Eu nunca gostei, por exemplo, de rock. Mas assim, como todo mundo gostava, eu tinha que ter assunto, eu tinha que falar. Aí eu tinha que, sabe, eu queria ser aceito. Tá. Eu naquela época, não que seja um problema beber ou nada disso, mas eu não bebia nada de álcool assim. Ah, mas para ir para matava a aula para ir jogar sinuca com o pessoal do diretório acadêmico para Uhum. poder me enturmar, esse tipo de coisa, né? E aos poucos a visão de mundo deles passou a ser a minha. E eu comecei a compreender o mundo da mesma forma que eles compreendiam. Então aconteceu isso com você, essa de ter sido influenciado pelo meio ali. Exatamente, Uhum. sim, foi. Tanto é que no ano de 2013, quando ocorreu aquelas manifestações dos 20 centavos, Uhum. Dos nossa, Black aquilo Blocs, ali né? dos Black Blocs, aquilo ali era assim era um prazer, a gente ficava assim entusiasmado, é isso aí, tem que quebrar tudo, tem que arrebentar todas as coisas, tem que mudar a situação, tem que fazer com que o mundo se altere, a gente precisa fazer uma revolução. Então, tudo isso acabou se tornando, né, uma maneira de ver o mundo. E a gente era influenciado pelos colegas mais velhos, os veteranos, pelos professores, né? Uhum. Eu lembro de outra situação muito interessante, quando eles pegavam os calouros, né? Que tem aquelas chamadas, agora Os não, trotes, não é? calouradas, né? Os Trote, né? trotes, É. os trotes. Neles não, eles botaram todo mundo, todos os calouros que vieram daquele ano, numa mesa, sentamos em uma volta e começaram a perguntar quais eram os partidos políticos de cada um, É. né? Olha só que interessante. E aí, quando alguém falava PSTU, Uhum. PCdoB, nossa, O o cara pessoal ia à só loucura. queria ir. Eles gostavam, né? Quanto mais comunista, melhor. O cara dizia assim, PT, PT não é tão comunista assim, não sei o Uhum. quê, sabe? Tá. Então, você tá ali entrando, você recém saiu do ensino médio, você é Você já imaturo. fez ali um estágio de pré-comunismo no ensino médio, né? Mas assim, você é muito imaturo, você sai com aquela ideia, com aquele mundinho, né? De, sei lá, 800, talvez uma grande escola, 1.000 alunos, mas na média aí 500 alunos, para uma universidade gigantesca, Sim. e aquilo ali para ti já é assim, meu Deus, isso aqui é um mundo, né? Aí você vai pro E aí modo turbo, né? você começa a ter uma alteração muito grande de comportamento, né? Uhum. Por conta dessas influências que eles estão dando. E Agora, isso o que te resgatou? Porque, assim, a sua formação familiar, pelo que eu percebi, foi muito forte, né? A sua família não era uma família católica de IBGE, como a gente costuma dizer. Você viveu, né, a fé no seu dia a dia, da sua infância, a adolescência, mesmo com né, as inconstâncias. Mas o que, então, que fez você acordar, né, para isso? a minha família era uma família católica, de presença na fé muito grande. Entretanto, a minha família também foi muito contagiada, né, com esse vírus desgraçado, que é esse vírus de achar que o mundo, o cristianismo é compatível com o marxismo. Entendi. Então, assim, a minha família sempre foi muito católica, muito, 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 muito mesmo. Mas a gente estava numa diocese que foi formada pela teologia da libertação, Certo. né? O cardeal Lumes, aquele cardeal que planejou todo o Sínodo da Amazônia, por exemplo, que já está falecido, é da minha diocese aqui, Tá. né? Então, Então, meus pais, eles cresceram com essa cabeça. uhum, É, e acabaram se filiando ao PT, tá. né? E aí você começa a conectar as coisas, né? Sim. Assim, eu era pequeno e eu lembro da gente ir nos comícios na época lá do Lula, primeira vez, né? Uhum, Cantava aquela música lá, no Lula lá, uhum. Estrela. Para você ter ideia, o meu irmão mais novo, a minha mãe quase deu o nome dele de Luiz Inácio.
Professor Edmilson, as pessoas sabem disso? Não, Não? acho que não. Isso é uma revelação bombástica. Meu Deus. É, Tá. assim, os meus pais, eles, assim, eu tenho. A minha mãe tem fotos de jantando com o Tarso Genro, Tá. o Lívio Dutra, figurantes Entendi. aqui do Rio Grande do Sul, que é Aham. do Partido dos Trabalhadores. Então, nesse aspecto da político, ideológico, para mim, eu era católico, mas não havia problema. Sim. Então, quando começou as manifestações, olha, é isso mesmo, a gente tem que quebrar tudo, tem que lutar pela previdência das pessoas. E eu, na época, eu era coordenador diocesano dos jovens da Renovação, né? Certo. Né? Então você tinha um certo poder aí de influência aí sobre os jovens. Exato. E aí eu Aham. comecei a querer levar os jovens para as manifestações comigo, Tá. com meus colegas. Uhum. Nesse processo, um amigo enviou um vídeo do padre Paulo Ricardo. Ah, muito bem. É, Quem foi esse santo, esse anjo aí na sua vida? esse aqui foi o Vinícius Medeiros, é um amigo até hoje, né? Somos grandes amigos. Ele é Tá. doutor em ciências e educação, um Tá. grande pesquisador, um grande professor, fala muito bem sobre a questão, principalmente da Idade Média e da ciência, né? Uhum. Nesse livro aqui, meu Deixe de Ser Enganado, neste livro aqui, ele escreveu um capítulo inteiro sobre Ótimo. a questão da relação das ciências, né, com a igreja. Eu já encomendei esse seu livro aí da sua livraria, tá? Deve estar chegando na minha casa. Ah, que bom, que bom. É um livro que depois a gente pode comentar mais, mas que destrói todas as grandes mentiras a respeito da igreja, né? Por isso que o título é Deixe de Ser Enganado mesmo. E aí, esse vídeo do E Padre aí, Paulo Ricardo falava sobre o quê? era um vídeo onde ele explicava que as pessoas estavam sendo usadas como massa de manobra para um projeto de destruição da civilização. Assim, Tá. era um vídeo assim bem Bem forte. sensacionalista, Aham. vamos dizer assim, bem impactante. Tá. E eu já ouvia o padre Paulo Ricardo, eu já tinha um conhecimento dele por causa da Canção Nova, Uhum. né? Então eu via aquele padre, só que ele ia lá, falava sobre catecismo, falava sobre questão dos protestantes, nunca chegava a falar sobre uma questão política, Tá. né? Eu acompanhava o professor Felipe Aquino também, né? E ele Uhum. participava volta e meia dos programas do professor Felipe Aquino. O primeiro grande livro de história assim que mudou a minha cabeça, assim, que me ajudou a mudar a minha cabeça, foi o livro do professor Felipe Aquino, A História Não Contada, Uhum. dele. Enfim, aí naquele vídeo ele dizia que essas manifestações eram questões de massa de manobra. E aí eu fiz uma coisa que a maioria das pessoas não fazem, que é dar uma preferência para dúvida. Quando você tem alguma tese Uhum. muito bem firme, você diz assim, não, mas pode ser que eu esteja errado. Então eu fiz essa reflexão, eu fiz assim, vamos ouvir esse padre, Uhum. vamos ver o que ele está dizendo. Vamos se é tentar fato. refutar esse padre, né? Uhum. Aí eu ouvi o vídeo dele, achei interessante, e eu entrei no YouTube dele. Não, nesse vídeo ele indicava Uhum. o O curso canal. dele, Marxismo Cultural. Quando ele indicou esse curso, Marxismo Cultural, interessante, vamos ver isso aqui, o que esse padre fala. Aí eu lembro, eu sentado assim, um notebookzinho velho, dentro do meu quarto lá em casa, assim, assistindo aquilo, e cada momento era, meu Deus. Um momento de epifania. Era assim, era Assim, como se fosse uma dose de cavalar, assim, de red pill que a gente chama, né? A gente Sim. ficava assim, meu Deus, que isso, eu não acredito. Não pode ser Não é verdade. E possível. anotava Uhum. o nome do autor e o livro que ele escrevia, que ele Uhum. estava citando. E aí eu ia na internet depois e pesquisava para ver se realmente aquilo que ele disse estava certo, Tá. né? Então, você foi um E bom aí aluno aí nessa pesquisa do vídeo. fui mas a intenção não era aprender, a intenção era ver como o padre estava errado. Tentava Era assim, encontrar refutar. datas. Uhum. Exatamente. Não, ele está citando data errada. Vamos ver aqui se a data está certa. E tava certo. Estava certo. Uhum. E aí, quando ele citou o Antônio Gramsci,
eu entrei na biblioteca da Unicinos, peguei vários livros do Antônio Gramsci, principalmente aquele Poder Político, Poder, Política e Estado, eu acho que é uma coisa assim, não lembro agora exatamente. Peguei outros também sobre o marxismo cultural, e tudo que o padre falou na Batia. questão de que o marxismo ele quer destruir o cristianismo e que ele não tem nada de compatível, né, era verdade. E aí, de repente, eu fiquei assim, nossa, não acredito, esse pessoal me enganou mesmo. Me enganou Mentiram, minha família. enganou minha família, mentiram para mim. Mentiram para mim. E aí, isso que você comentou, Juliana, é importante. Às vezes eu esqueço de comentar. Ele enganou minha família também, enganou meus pais. E para vocês não terem ideia. Olha o perigo de você enganar uma família, não é? Exato. É o perigo da heresia, né? É mentira. É mentira. E foi assim, algo tão grave que foram 2 anos onde eu e os meus pais brigávamos todo dia. Caramba! Todo dia por questões políticas. Porque daí eu entrei nisso aí com tanta vontade que eu só lia isso, eu só parei. Porque eu fiquei assim tão enganado. Meu Deus, eu preciso libertar os meus pais disso aqui. Sim. Meus pais estão indo na igreja falando de Cristo e achando que PT e cristianismo estão compatíveis. Isso é impossível, não tem como. E aí, nesse meio tempo, o professor Olavo, o padre Paulo gravou um vídeo com o professor Olavo indicando ele, indicando o livro dele, o mínimo, que você precisa saber para não ser um idiota. O título era fantástico, eu dizia, é mesmo, eu sou um idiota. E eu vou ter que ler esse livro. Não, somos todos, né? Eu acho que nós somos uma geração de idiotas, enganados mesmo, né? Exato. E aí foi onde eu peguei e comecei a me aprofundar. E foram brigas assim constantes dos meus pais até eles entenderem que estavam errados, assim. E eles entenderam? Entenderam, graças a Deus. Seu irmão também? Não, meus irmãos nunca foram. Tá. Eram meus pais mesmo, assim, e eu que era o mais velho. Tá. Então os mais novos, assim, seguiam, mas não tinham nada, assim, formado. Aí quando eles viram que eu tinha uma decisão muito firme, eles começaram a seguir ela. Tá. E os meus pais começaram a combater, só que eles não tinham resposta para tudo que eu falava, né? Certo. Eu trazia um monte de argumentos. Aí quando começou os negócios, por exemplo, do aborto, foi assim que libertou eles. Quando a gente mostra lá que toda a legalização, todas as ações do aborto estão ligadas ao governo do PT, como está ocorrendo nesse momento. Questão da PL 1904, né? 04, isso. Então, é impressionante. O aborto sempre se torna uma pauta e uma tentativa incisiva de se colocar dentro da Constituição do Brasil, de legalidade, sempre nos governos do PT. Sim, de esquerda. Não dá para relativizar o aborto, certo? Um cristão não relativiza o aborto. Não tem. É um assassinato do mais vil possível. Exatamente. É muito ímpio, né? É a morte pior, né? Portanto, é que o 4º mandamento está honrar pai e mãe. Isso também leva dos pais com os filhos. Sim. Então, um pai matar uma mãe, matar um filho é muito mais grave do que você matar qualquer outra pessoa. Exato. Então, é uma gravidade absurda. Agora, é o pior crime que você pode realizar contra o próximo. Com certeza, né? E de uma pessoa, né, que não tem como se defender. É incrível. Exatamente, a gente ver assim, um movimento. Eu acompanhei esses últimos dias, por conta da PL 09, o esforço, o malabarismo retórico que algumas pessoas têm em tentar explicar, defender o aborto da perspectiva de uma criança estar grávida, né, de abuso sexual infantil. E assim, mostrando uma cena, um desenho animado de uma criança mesmo pequena, que nem poderia, né, estar grávida, uma criança lá de 5 anos grávida. E isso chegou no WhatsApp da minha filha, adolescente, né? Ela falou, olha, a minha filha assim, olha, mãe, como eles tentam enganar as pessoas, né? Fazendo as pessoas se doer por algo que nem biologicamente é viável, né? E tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, aí é um outro tema mesmo, né? É terrível. Mas foi assim, mas foi
ao tema do aborto mesmo, que foi onde meus pais perceberam que não tinha como questionar. Certo. É só você pegar toda a linha do tempo Uhum. no Brasil desde 2002 e você vai ver que todo o avanço desta pauta se deu a partir do De governo iniciativas. do PT, Certo. principalmente quando foi assinado com a ONU, Uhum. acho que foi 2003 ou 2006, uma coisa assim, onde foi assinado o que o Brasil se comprometia, né, É. em legalizar. Enfim, Enfim, aí então isso foi assim o levou meu para sua processo de de conversão conversão. aí da família E aí, também. e aí a tese sua de mestrado, porque assim, eu vi que tem uma polêmica aí na sua tese de mestrado, né? Me parece Ah, que ela foi sim. sabotada, certo? Porque Nossa, demais, ela foi super demais. sabotada, porque aí você pegou o marxismo, que era algo que você defendia e enxergava como viável na época da juventude, aí antes do seu momento de epifania, né? Antes do Red Pill. E aí Uhum. você escreveu uma tese, veja se eu estou correta. Pode um cristão, um jesuíta, utilizar análise marxista? Algo assim, certo? Exatamente, E é isso aí. aí, qual foi a sabotagem que você sofreu na faculdade? Então, aí eu me converti, né, nesse processo de conversão, eu fiz uma coisa muito errada, que eu não aconselho as pessoas a fazerem, que é aquele mesmo espírito combativo que eu estava lá no, no pessoal dos Black Blocs, lá das manifestações, agora Tá. eu tive de volta Você contra, fez ao contrário, ao contrário, certo? né? E aí eu comecei a brigar com todo mundo É. da universidade. Eu Uhum. passava o dia inteiro brigando, discutindo presencialmente, online. E assim, foi uma perseguição velada gigantesca, Eu meu Deus do imagino. céu, assim, foi terrível, terrível, assim, eu tenho um amigo chamado Junior Volcan que, graças a ele me disse assim, cara, termina isso aí, porque eu queria desistir do curso, queria largar, queria Tá. substituir, e foi ele que me segurou, assim. Foi uma E revolta ao aí, contrário que aconteceu com você, né? eu fiquei com tanta raiva, sabe? Tão Eu imagino. anojado, com aquela situação que eu não conseguia mais lidar, né? Eu nunca vou me esquecer uma vez falando sobre legalização das drogas e eu ia é, fazer missão nos centros de recuperação de dependentes químicos. Uhum. Ia lá, fazia pregações, evangelização e tal. E uma vez conversando, um rapaz disse: tem que legalizar as drogas, não sei o quê. Eu peguei e botei, cara, você defende isso aí porque você é um baita de um playboy. E, e aí você defende esse negócio porque você não faz ideia de como uma mãe da periferia sofre em Uhum. ver o filho dela consumido pelas drogas. Aí você, como playboyzinho, vai lá, compra e usa aqui nos corredores e acha que isso aí é o máximo. Baixou um tropa de Nossa, elite em você aí, então, né? assim, eu comecei a. Daí eu brigava e depois tinha que fazer trabalho em grupo. Como é que isso tá Como assim, né? acontecendo? Não tem como. Uhum. Enfim. E aí no meu TCC, eu já fiz sobre um tema ligado ao marxismo e religião, que foi, eu estudei como que a teologia da libertação e a renovação, elas se combateram durante o regime militar, né? Tá. E o trabalho ganhou destaque, ganhei distinção. Uhum. O meu orientador me indicou para o mestrado, consegui a bolsa no mestrado, e quando ele pediu o tema, eu não sabia o que fazer sobre o tema, e ele disse: o que você acha de falar sobre a ligação dos jesuítas com o marxismo? Aqui na comunidade Cristo Rei, porque aqui o Leonardo Boff, ali em São Leopoldo, né? Uhum. A cidade, inclusive, foi bem afetada agora pelas Sim, enchentes e tudo mais. certo. Ali em São Leopoldo, durante o regime militar, o Leonardo Boff ficou escondido e tudo mais. Caramba. Na Universidade Jesuíta, Você na foi pro comunidade olho do Cristo Rei. furacão, né? Da teologia É, da libertação. e assim, só que o meu orientador, eu acho que ele indicou isso mais para que eu dissesse assim: olha, que interessante, eles estão ali ajudando, né? Ah, tá, E, e eu peguei, apresentei o projeto, fui aprovado, passei como bolsa na CAPES, tudo. tá. É, Entrei, passei a qualificação. Como a qualificação era só um primeiro capítulo, onde você estava introduzindo o tema, eles não viram minha conclusão. Então Certo. foi tudo ok. Mas a Mas sua conclusão, quando chegou a conclusão do trabalho
e eu apresentei o seguinte, né, Qual o resumo da que, conclusão? que o marxismo destruiu a comunidade jesuíta, e Aham. isso tem fontes, né? O historiador Gianni Labella, que fez uma biografia do padre geral da época, que escreveu, inclusive, uma carta à comunidade, aos jesuítas da América Latina, que é: pode um cristão jesuíta se usar da análise marxista, que eu usei Tá. como título do meu Certo. mestrado, Aham. e a partir dele os jesuítas acabaram, né? Assim, ele foi o responsável pela introdução do marxismo como uma ação social dos jesuítas. Ele alterou, através do decreto número 4, o decreto da pobreza, em uma das congregações gerais dos jesuítas, né? Podemos dizer assim, o fim da ordem jesuíta. Só tem o nome de Santo Inácio, porque a regra de Santo Inácio era que a missão fundamental dos jesuítas era a defesa a promoção da evangelização, a promoção de Cristo. E aí ele, a partir desse decreto, ele acrescentou uma coisa: a função máxima do jesuíta é a promoção do evangelho e justiça social. E a gente sabe que justiça social é só um termo bonitinho para dizer revolução comunista. Né? É um termo que os próprios teólogos da libertação usaram para dizer revolução comunista. Então, a partir dali, deu o quê? Deu padre como Gardeil lá na Nicarágua, largando a batina, pegando em arma, lutando na revolução comunista. Sim, desvirtua tudo. Total, Sim. total. E os jesuítas começaram a adotar. E o que é o resumo da obra é o seguinte: olha só, nós tínhamos, sei lá, se eu não me engano, eram 10 mil jesuítas no mundo, e a partir daquilo ali vai ter 8, 5, 2. Isso está tudo documentado, a decadência da companhia, né? As vocações se diminuíram. Total. E aí eu concluí isso e concluí que a teologia da libertação era um mal, basicamente. Tá, e aí? Aí leram a conclusão do seu trabalho. Aí foi a loucura, né? Tá. Aí, primeiro meu orientador, eu tive que reescrever várias vezes com ele, mas chegou o prazo final de apresentação e eu tinha que apresentar o trabalho, e eu apresentei, eu falei 10 minutos, foram 2 horas com a banca, e 2 horas assim, onde eu ficava desse jeito. Só assim, de cabeça baixa, Tá. olhando para a mesa, ouvindo um monte de coisa, e eu dependia totalmente deles, né? O engraçado, quem me deu essa... Eu passei, fui aprovado. Mas sem alterar a sua conclusão? Não. Na verdade, aí eu poderia ter sido sem alterar, mas eles aprovaram com a exigência que eu mudasse o título, porque isso, na hora de pesquisar no banco de dados, vai ser muito mais difícil. Então, eles mudaram, assim, o discurso pontifício. Eu nem lembro do texto que eles mandaram, porque, assim, é ridículo. O discurso pontifício sobre a questão social da igreja e nos jesuítas. Certo. Então, assim, se alguém escrever marxismo em palavra-chave, não nem vai ia achar a tese. Esse foi o objetivo deles. Tá. E aí eles mandaram reescrever tudo. Inclusive, reescrever partes de retirar trechos onde eu falava como, por exemplo, o Papa Pio XII não perseguiu os judeus. Na verdade, ele defendeu. Coisas desse tipo, assim. Então foi muito alterado esse seu trabalho. Foi muito alterado, mas por alguma razão Nossa Senhora quis dar isso, porque a dissertação foi defendida no dia 13 de maio. Né? Dia de Nossa Senhora de Fátima. E eles que marcaram a data, nem fui eu. Eles que escolheram. Quando eles falaram que a minha defesa era dia 13 de maio, eu falei para minha esposa, nessa época eu já estava casado, com 2 filhos, com a Celina e com o José, eu falei, eu vou ser aprovado, Jéssica. Sim. Eu vou ser aprovado. Então, assim... Maria intercedendo, hein, pelo seu trabalho. Foi de Nossa Senhora. Quando eu terminei a dissertação, terminei a banca, assim, foram 2 horas eles me descascando, assim, mas me destruindo. Porque eu simplesmente falei que o marxismo, ele não é compatível ao cristianismo e ele fez mal para a ordem jesuíta. Meu Deus, assim, eu cheguei a ouvir coisas do tipo, a teologia da libertação nem é de esquerda. Aí, quando a professora, a avaliadora, falou isso,
eu peguei e falei assim, tá, mas então o que que ela é? Ah, Aí meu orientador, assim, atrás dela, assim, fica quieto, tipo, não cala a fala boca. nada, sabe? Cala essa boca. Uhum. Enfim. Aí eu peguei e fiquei em silêncio, ouvi tudo que eles tinham para falar, fiz as recomendações, e aí iniciou um processo bem árduo, onde eu precisava, eles precisavam reescrever, eu precisava reescrever a dissertação, e teve uma professora em específico que não me entregava as observações dela. Para E o você meu perder os professor, prazos, certo? exatamente. Aham. E aí o meu professor não aceitava a minha reescrição porque eu não recebia aquelas orientações dela. Resumo da história. Eu consegui conversar com um amigo advogado, onde ele disse assim, Edmilson, pela legislação você está aprovado, você não tinha que nem ter mudado o título nem nada. Uhum. Porque depois de aprovado, eu reescrevi ainda 6 vezes ela. É. E aí, nesse processo de reescrita, né, o material ficou assim, péssimo, todo recortado, solto as ideias, porque eles mandavam eu cortar Virou um parágrafos monstro, né, o inteiros. Virou um trabalho. monstro. Eles disseram assim, nós vamos te aprovar, mas nós vamos te ridicularizar, Então. né? E aí ainda Só que, dizem que nas universidades existe nossa, neutralidade de pensamento, debate para o contraditório, né? Aí a prova viva exatamente. de que não, né? Não, não existe, ao contrário, Foi na é mesma só aprovado aquilo que eles universidade, querem. foi na mesma universidade que você estava, que você fez a... Foi, Ah, tá. foi na mesma universidade, na Unicinos, mesma universidade onde Luciana Genro se formou, Leandro Hum, Carnal se formou. certo. É gente Agora, boa. esse livro que você escreveu, Deixe de Ser Enganado, tem um pouco da sua tese original? Não, Não? não especificamente, porque a tese falava específico sobre os jesuítas e o livro acaba sendo sobre a igreja em si. Tá, Pega uma parte, ele tem um capítulo que eu falo sobre os jesuítas, certo. mas o livro, a tese era inteira. Uhum. Mas só para concluir ali, então o que o advogado disse? Edmilson, o que eles querem fazer é te reprovar pelo estatuto interno. Porque se Uhum. você não entregar no prazo, aí eles te reprovam. Porque eles não, como eles te aprovaram já na banca, não tem como eles te reprovarem. Então Sim. entrega de qualquer jeito. E aí foi Então o eu que você peguei fez. como estava, E eu peguei entregou. e entreguei, faltando 2, 3 dias para terminar o prazo, Uhum. e fui aprovado, Aí. né? E, enfim, ali eu abandonei, digamos assim, a minha ideia de ser professor universitário, fazer doutorado, pós-doutorado, porque eu vi que É não muito. existe nenhum debate, é realmente uma questão de controle total Certo. dos campos de pesquisa. Bom, e Só aí que você foi para a nesse sala de aula, certo? Da aula de fui, história. fui para a sala de aula e assim, como no meu estágio já na minha graduação, eu já percebia que eu já era professor durante o meu mestrado, Certo. Aham. dava aula 40 horas e estudava e fazia o mestrado, né? Uhum. Então, assim, sempre gostei de dar aula. A aula é assim uma coisa, é uma vocação. Os Certo. professores, tem muitos professores que dizem, é profissão. Não, professor é vocação. É, Você tem que gostar. É concordo. como um médico. Uhum. O médico tem que olhar para você todo arrebentado e dizer assim, nossa, eu gosto de curar pessoas, Sim, né? E a mesma coisa é o professor. Ele tem que olhar para o aluno e dizer, nossa, que prazer vê-lo aprender. Você sim, se fica feliz quando o outro aprende alguma coisa. exato. Isso se te satisfaz. Então, o professor é uma vocação. E E aí, aí, a história, como é que é a aula de história nos colégios? Porque, assim, a sensação que eu tenho como mãe é que, enfim, estudando, né, eu passei por um processo parecido, né, de Red Pill, de epifania, e a gente vê as apostilas de história, professor Edmilson, não condiz. Eu preciso fazer muito after schooling com as minhas filhas para desconstruir, às vezes, uma imagem que você tem da história do Brasil, por exemplo, né? Da família real portuguesa. O que acontece com as apostilas? A quem interessa desvirtuar a nossa história, destruir os nossos heróis, né? De uma certa forma. O que acontece com um país que não admira os seus heróis e que não olha para a história
para de repente se inspirar e olhar para frente? Eu fiz várias perguntas em uma agora. Sim. Perdão. Não, sem nenhum problema. O que acontece, né? Foi o que eu percebi, assim, né, e que inclusive deu margem para todo o meu apostolado e para toda a minha vida, assim. Nesse processo de conhecimento da verdade, eu fiz uma pergunta. Se eles mentiram para mim politicamente, nessa questão do marxismo, sobre a história da Revolução Comunista, sobre a história do PT, enfim, por que eles não mentiriam sobre as outras coisas? Uhum. Sobre aquilo que eu aprendi na universidade, sobre os egípcios, sobre os gregos, sobre a Revolução Industrial. E aí eu iniciei uma formação paralela, assim, comecei atrás de fontes, inicialmente a partir do professor Olavo, depois conheci outros professores, os intelectuais, historiadores, como Rubens Calderón e outros grandes historiadores, Padre Sáenz, da Argentina, grandes intelectuais católicos, historiadores, que têm pesquisas incríveis, e assim eu comecei a me aprofundar em outros temas, e eu percebi uma coisa muito nítida, que eu tive no meu processo, quando eu entrei para a universidade, muitos amigos meus não tiveram essa conversão intelectual que eu tive, e hoje eles esqueceram de Deus, vivem como se Deus não existisse. Né? E eram participantes do grupo de jovens como eu e tinham o mesmo desejo de evangelizar o mundo, vamos dizer assim, como eu. E agora estão, né, a gente costuma brincar que estão capa virada, assim, ficaram malucos. E aí eu percebi o seguinte: essas pessoas, elas tiveram isso porque a verdade, a história que lhes foi ensinada está errada. Porque se elas aprendessem a história do jeito certo, elas iriam ver a verdade. E aí orientei minha vocação para isso, com aulas tanto para adultos, como também na escola para as crianças. O que eu fazia, né, na escola? A BNCC, os PCNs, os livros didáticos, todos eles seguem uma linha ideológica a partir da década de 70 revolucionária. Então, tudo aquilo que que pode ser destruído da civilização ocidental vai ser destruído por eles. Então, o catolicismo, que é a igreja que fundou a civilização ocidental, o que aconteceu? É totalmente manchado a história, né? Os heróis que fundaram o Brasil é totalmente manchada porque o Brasil foi fundado por uma civilização ocidental. Então, tudo que é de civilização ocidental, esse pessoal ataca. E não só de civilização ocidental, né? De civilização ocidental cristã, porque a herança, o Brasil é a terra de Santa Cruz. Exatamente. É o que eu ensino para as minhas filhas, né? Primeira coisa que aconteceu no Brasil quando as caravelas chegaram, me corrija se eu estou errado, professor de história, foi foi Padre Anchieta que estava junto? Eu não sei. O Frei Henrique de Coimbra. Foi ele que rezou a primeira missa no Brasil, Isso. certo? Foi a primeira coisa que fizeram nessa terra. Então, é uma terra marcada pela cruz de Cristo, né? Pela ordem de Cristo. E isso não está nos livros de história do colégio. Ele está lá, mas é uma frase resumida como se fosse ainda uma imposição dos portugueses para com os índios. Certo. Não é explicado com a beleza e a riqueza disso, né? O primeiro ato público da história do Brasil foi uma missa. Foi uma missa. Isso é impressionante. Qual outra civilização tem essa marca? Exato. Né? Isso percebe que o descobrimento do Brasil foi uma ação da providência divina. Sim. Deus quis achar o Brasil. Só que, para os marxistas, onde a verdade não existe, onde tudo é fruto da ideologia, da mentira, eles vão defender que isso aí tudo é uma imposição religiosa, esse tipo de coisa. Então apresentam dentro do livro didático como se os jesuítas, os portugueses, estivessem de uma forma forçado a conversão dos índios para escravizarem eles, né? Que a catequização foi uma ação usada para amenizar o espírito bárbaro do índio para ele se tornar escravo. Então tudo é ruim. O cristianismo é ruim, o Portugal é ruim, a Europa, como a Europa é o sinônimo de fundação da igreja, a Europa é ruim. Todos aqueles que são católicos, são cristãos, são ruins. Enfim, e aqueles que são pagãos,
são perversos. Inclusive, e isso não é só no Brasil, há um ambiente agora em toda a Europa, financiado até mesmo pelos filmes, de todos os países da Europa foram fundados pela igreja, Sim. pela missão dos santos. Sim. E aí o que esse pessoal está fazendo agora? Esse pessoal está reescrevendo a história, dizendo, nós somos os vikings, somos a Finlândia, a Noruega, filho dos vikings. Ou seja, a nossa herança é bárbara. É dos bárbaros, né? Nós somos os ingleses, descendentes dos saxões. Uhum. A nossa herança é bárbara. Nós somos os franceses, descendentes dos francos. Uhum. Então, em vez de olhar para aquela herança civilizacional, eles estão enaltecendo um espírito bárbaro e pagão maluco, né? Sim. E a mesma coisa acontece aqui no Brasil. Então, no Brasil, quem é olhado para os indígenas com uma ideia de que eles eram espécies de anjos, onde eles não tinham malícia, maldade, e que os portugueses vieram aqui como grandes usurpadores para destruir essa inocência indígena que estava aqui. Então, apresentam a história dessa maneira e, aos poucos, o que vai acontecendo com a criança? Ela vai vendo que, nossa, o cristianismo só fez mal no mundo. Só. Como é que eu vou ser cristã? Né? E como é que eu vou defender os jesuítas se eles agrediam os índios? Né? É o que é ensinado. Então, nas escolas, o que eu fazia? Né? Eu ensinava a verdade, nunca deixei de falar alguma coisa, e pegava os materiais, os livros didáticos, inclusive, para mostrar o que a fonte diz. Vamos ver a carta de Pero Vaz de Caminha sobre o descobrimento do Brasil e vamos ver o livro didático. Olha aqui, essa aqui é a fonte primária. O que o livro didático está dizendo? Está dizendo o contrário. E fazia com que eles compreendessem. Então, o ensino hoje de mostrar a verdade para as crianças, para as pessoas, ela é fruto dessa minha história. Eu tive esse processo, eu percebi o efeito negativo disso na minha vida e, de alguma maneira, de eu purgar também os meus pecados por ter influenciado outras pessoas nessas ideias também. Certo. Eu tento agora, né, fazer o processo reverso de mostrar a verdade para as pessoas. E é um trabalho muito bonito, porque não fica só restrito no seu ambiente, na sua localidade geográfica, né? Porque agora esse seu projeto do Tesouros da História conta, né, traz para as crianças a história do Brasil, não só a história do Brasil, tem a história do mundo, né, que eu vi desde a criação. Inclusive, tem um vídeo muito legal que a produção vai colocar na tela depois pra gente, dos dinossauros, a presença dos dinossauros nas Sagradas Escrituras. É verdade que o que levou os dinossauros à extinção foi o impacto de um grande meteoro com a Terra? Ao estudarmos os registros de fósseis sedimentares, percebemos que a única teoria capaz de explicar a formação deles é a de que em algum momento da história o mundo inteiro já esteve embaixo d'água. Não por coincidência, é isso que diz o livro de Gênesis, escrito há mais de 2.500 anos. De acordo com a teoria das hidroplacas criada pelo Dr. Walter Brown em 1980, o mundo pré-diluviano era composto por um só continente conhecido como Pangeia, e abaixo da crosta terrestre havia uma grande quantidade de água subterrânea. Com a elevação da temperatura do núcleo da Terra, houve também um aumento da pressão nesta camada de água, e assim como numa panela fechada sobre o fogo aceso, essa pressão fez com que a crosta terrestre se rompesse, dividindo os continentes, e das fendas abertas jorraram sobre a Terra jatos supersônicos que causaram a maior chuva torrencial que o planeta já viu. Essa água que saiu das camadas subterrâneas também trouxe para a superfície uma grande quantidade de lama que soterrou plantas e animais, formando assim vários registros de fósseis. Percebam que, ao contrário do que o mundo moderno faz parecer, os relatos descritos no livro de Gênesis são registros históricos reais e não meros contos de ficção. Se você quer mostrar ao seu filho a verdadeira história que esconderam de nós, aquela que leva em conta a ação divina no mundo, assine hoje ao Clube Tesouros da História e tenha acesso ao mais novo livro, O Incrível Mundo dos Dinossauros. Seu filho merece conhecer a verdade. É fantástico esse seu projeto, professor. Vai estar na descrição do vídeo aqui para quem tiver interesse. Não é só para as famílias, certo? Escolas podem adotar esse material, né? E é um material riquíssimo de contraponto mesmo a todo esse material que tem
apostilado e que não traz essa verdade, porque tira Deus da história e não há história Exato. sem Deus, certo? Exatamente. A gente é católico, né? E lá na missa de Páscoa, nós vamos. Agora eu não lembro exatamente o nome daquela oração, onde nós vamos colocando, o padre vai citando todas as datas Uhum, até o nascimento de Cristo. Ou seja, Cristo foi a plenitude dos tempos. sim, Tanto é que a história é antes e depois de Cristo. sim. Ele marca a Isso história. ainda eles não tiraram, né? Eles não conseguiram. Não Eles já conseguiram mudaram tirar. era, nossa era e a era antiga. Eles tiraram o C de Cristo e botaram ali novo tempo. Tem várias mudanças, mas eles não conseguem tirar que a data é 2000 anos Não. atrás. Isso eles não conseguem. Não. 2024 anos atrás eles não conseguem tirar. Para você ver o efeito ainda dessa presença de Deus na história. Só que o que acontece? A gente foi habituado a olhar para o passado sempre vendo questões políticas, econômicas, questões culturais, né? Por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo do Egito, porque é uma coisa assim, você fala Egito, o que vem à sua cabeça? Vem a múmia, vem a pirâmide, né? Vem o deserto do Saara, o Nilo vem à sua cabeça, mas ninguém para pensar que nas Sagradas Escrituras o Egito foi usado várias vezes para proteger os eleitos de Deus. Sim. Então, olha, peraí, a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso, nós somos cristãos, católicos, tudo é providência. Então não é à toa que o Egito ele foi escolhido por Deus várias vezes para proteger os seus eleitos. É Jesus, é José, é Abraão, é os descendentes de Davi, os filhos descendentes de Davi, os reis. E tudo Enfim. isso é historicamente comprovado, né? Comprovado, exatamente. A Bíblia Ali, é um resumo da história da humanidade, né? e principalmente da história primitiva, né? O próprio Chesterton dizia isso, né? Você quer romper com aquela visão de pré-história de homens. Ele diz isso no livro Homem Eterno, página 59. Caramba! De tanto eu repetir, eu gravei, né? Você quer romper com aquela visão do homem primitivo, grotesco, feio, peludo, sujo. Você precisa olhar para as primeiras civilizações, Egito e Babilônia. E quando a gente vai olhar para essas duas civilizações, onde é que mais se fala dessas civilizações? Nas Sagradas Escrituras. Sim. As principais fontes a respeito do Egito e da Babilônia até o início do século XIX, onde a arqueologia moderna se desenvolveu muito e começaram a se ter achados arqueológicos, quem falava sobre essas civilizações era a Bíblia. Os europeus do século XVII sabiam que os assírios existiam porque estava na Bíblia. Né? Então, a gente foi tão iludido com o cientificismo moderno ao ponto de achar que a Bíblia não é um livro histórico. Pois é. É só um conto de fadas, é apenas uma história religiosa, mas que isso não tem nada de fato histórico. Como assim? Inclusive, a gente pode questionar a existência de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, por questões de fontes, muitas vezes. Né? Existiram, mas as fontes são muito mais escassas do que as inúmeras fontes a respeito da existência de Cristo. Sim. E há quem diga, Jesus é invenção. Tá, se Jesus é invenção, o Maomé é invenção, o Aristóteles é invenção, o Heródoto é invenção, porque são homens que a gente... Júlio César é invenção, é tudo. É uma escultura, né? E alguns livros que falam dele. Agora, não dá para relativizar toda a história. São dezenas, a história de Cristo são dezenas de fontes, inúmeros, não são só 4 evangelhos, são inúmeras fontes, inclusive não católicas, não cristãs, que falam a respeito. Então,
a gente foi habituado a olhar para a história sem Deus. É. E isso é muito recente. Não, É muito e é um recente. sequestro da honestidade intelectual, inclusive você negar a presença, né, histórica, a importância histórica da Bíblia, né? E que bom que esse trabalho está sendo feito por você, através do Tesouros da História, de uma maneira cativante, né, que prenda as crianças e que ensina também os adultos a resgatar esse papel de sermos protagonistas, né, na educação dos nossos filhos. Então, assim, agora, encaminhando mais ou menos para o final, professor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí de esperança para as famílias, né? Como é que as famílias podem resgatar a inteligência, a honestidade intelectual diante, né, da verdade, inclusive da verdade na história? E como é que a gente salva, então, o Brasil e honra a vocação da Terra de Santa Cruz? Porque a gente não consegue salvar o mundo. Como é que a gente salva o nosso Brasil dentro do nosso raio de alcance? Perfeito, Adriano. A primeira coisa que nós temos que dar conta é Santo Tomás, no Tratado das Auréolas, né, das auréolas dos santos, ele diz que no céu tem 3 tipos, né? A dos mártires, a das virgens e a dos doutores. Dos mártires foram aqueles que lutaram contra o mundo, né? E derramaram o seu sangue, né? E derramaram o seu sangue. Uhum. A das virgens são aquelas que, não elas, mas pode ser homens também, né? Os virgens são aqueles que lutaram contra o corpo, diretamente, né? Os 3 inimigos da alma é o mundo, o corpo, nós mesmos, o corpo, né? Nós mesmos, o mundo e o demônio. Então, os mártires lutaram contra o mundo. Os virgens lutaram contra eles mesmos, as suas vontades, né? E os doutores são aqueles que lutaram diretamente contra o demônio. E aí ele explica como é que a gente luta contra o demônio. Se o demônio não tem corpo, a gente luta através das ideias. Uhum. Então todos aqueles que promovem a verdade lutam diretamente contra o demônio, Sim. que é o pai da mentira. Então a primeira coisa que os pais têm que ter é aquilo que Nossa Senhora de Fátima também fala, que o último combate se daria pela família. Então nós estamos em um combate, nós estamos em guerra. É uma guerra espiritual. E numa guerra espiritual a gente precisa usar armas espirituais. Então a primeira coisa para a gente mudar a nossa situação é uma vida de oração verdadeira. É uma consciência espiritual das nossas ações e de que nós precisamos rezar e interceder pelos nossos filhos e ensinar os nossos filhos a amar a oração. Uhum. Porque é isso que nós vamos ser cobrados no céu. Nós não vamos ser cobrados no céu se o nosso filho conhecia toda a história do mundo, se ele conhecia latim, matemática. Ele ama a Deus, ele ama a oração. É isso que nós vamos ser cobrados. Esse é o primeiro ponto. Então, a oração. Só que Jesus também diz o seguinte, que nós devemos amar Ele com todas as nossas forças, com todo o nosso conhecimento, né? Todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Ou seja, ele não disse assim com toda a nossa burrice. Não, com os dons que ele mesmo nos deu. Ou com todo entendimento. Então, é a oração e a segunda coisa é o estudo. Então, os pais, nesse tempo, precisam também entregar para os filhos bons materiais, bons conteúdos, boas pessoas que possam confiar para que ali eles consigam ter o subsídio necessário para fortalecer os filhos diante das mentiras que estão sendo dadas, né? Então, nós temos aí muitas pessoas que estão fazendo ações muito boas, inclusive o próprio podcast, né? Sim. Reunião de Pais é para promover isso, é para trazer a verdade para os pais. E no âmbito da história, para crianças, temos aqui os trabalhos, né, dos Tesouros da História. Né, olha que coisa mais linda. O tomo número 2, né? Esse aqui é o número 1, que é sobre os apóstolos, né? Uhum. E o Incrível Mundo dos Dinossauros, que é o número 3, vai ficar pronto quarta-feira. Senão eu tinha mostrado aqui. Que ótimo! E aqui são histórias, né? Que eu vou até mostrar a parte aqui de dentro, né?
Aqui são todas histórias onde a criança vai aprender sobre a origem do nome do Brasil, que poucas pessoas sabem que a palavra Brasil veio pela primeira vez do inglês arcaico, que significa paraíso. Olha só que interessante. Olha, nem eu sabia disso. E isso já traz um outro significado para nós, né? Sim. Que é a história de São Brandão. São Brandão é um santo navegador da Irlanda. A história da fundação de Portugal, né? Tem um quadrinho aqui contando toda a guerra da Batalha de Ourique, mostrando a fundação de Portugal. E de uma forma super agradável de acompanhar para as crianças, né? As crianças amam. Esse é o objetivo, é fazer com que elas aprendam e se entretenham também, se divirtam, né? Sim. Não aquela coisa maçante, cansativa, mas também conhecendo a verdade e mostrando a beleza das ilustrações, porque o mundo, ele apresenta as coisas, a mentira, e como a mentira ela é uma mentira, precisa se construir uma estrutura gigantesca para ela. Né? Então eles apresentam a mentira de um jeito sofisticado, bonito, palpável, apetitoso. Né? E a gente precisa lutar contra isso. Então o Tesouros da História vem nessa intenção, apresentar a verdade, mas mostrando a beleza das ilustrações, das atividades. Tem uma atividade aqui no final que assim, é fantástica. Você tira uma tarde com os filhos para fazer, que é uma atividade de recorte e colagem da construção de uma caravela. Né? Nossa! Então, são coisas assim que as crianças ficam fascinadas. Sim. E envolve os adultos, né, em atividades que vão fazer todos aprenderem, largar as telas de lado um pouco também, né? Só tem coisa boa nesse projeto Tesouros da História. Só. E é um projeto inicial, né? Nós iniciamos agora em janeiro estamos recém lançando o 3º volume e é uma assinatura de um clube. Então os pais vão receber anualmente 7 livros, né? Que eles vão receber na casa deles, livros infantis de conteúdos variados. Né? Então nós tivemos o primeiro que foi sobre os apóstolos, descobrimentos do Brasil, o 3º que vai ser sobre os dinossauros. Não, os dinossauros eu tô assim super na expectativa. É muito legal. Os dinossauros é um tema que cativa todo mundo, né? E a gente foi... É outra coisa, Juliana. Eu sei que o tempo tá curtinho aí, mas só para comentar. Os dinossauros, a gente foi uma geração da década de 90 que foi marcada pela visão do Jurassic Park. Sim. Então, assim, você fala dinossauro, você pensa no dinossauro do Jurassic Park. Naquele T-Rex ali mesmo. Exatamente. Aquele perseguindo, né, correndo atrás de você, aquele Velociraptor lá. Sim. Maluco, né? E aí são coisas, por exemplo, o Velociraptor é mostrado do tamanho de um adulto, 1,70 m, 1,80 m. Só que o Velociraptor de verdade, ele era do tamanho de uma galinha. Ele tinha 50 centímetros, tinha penas. Então, isso dos achados arqueológicos, certo? Isso, a partir dos estudos paleontólogos, dos paleontólogos. Porque o Jurassic Park, ele foi baseado num livro de ficção chamado Parque dos Dinossauros, Jurassic Park. Ele não se baseou em um estudo científico. Ele se baseou em uma obra de ficção. Uma obra de ficção. Só que essa obra de ficção, assim, nossa, quem é que não fica, né, contagiado com aqueles animais gigantescos? Claro. Então eles aumentaram todos os animais, a proporção apresentada ali está totalmente errada. Né? Alguns eram grandes, não todos. A minoria era grande, eram como os mamíferos hoje. É uma pequena minoria de mamíferos que são grandes. Sim, os elefantes, os rinocerontes, né? Exato, as girafas. Agora, os dinossauros era também uma pequena minoria que era grande. O restante era menor. E isso tem estudos científicos, a maioria das ossadas são assim. Mas aí alguém pode dizer, mas professor, a gente vai no museu só vê a ossada grande. Mas é porque eu sou o dono do museu. E eu quero que as pessoas venham no museu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o osso maior que tem aqui para chamar atenção. Sim. Ninguém vai... tem um dinossauro ali de 30 centímetros. Dane-se. Ninguém quer ver, exato. Quem vê o dinossauro tamanho de uma galinha, ninguém vai querer ver. Exatamente. Agora tu vê
um fêmur de um Tiranossauro Rex. Fantástico, vamos lá, Sim. né? E imagina esse animal. Então você abre a imaginação da criança e a gente precisa mostrar do jeito certo, senão ela vai acabar sendo contagiada com isso, né? Porque acabou que o Jurassic Park influenciou brinquedos, influenciou desenhos, influenciou Não, toda sim. toda E uma influenciou geração. mais gravemente o imaginário, que é corrompido, né? Que, enfim, o imaginário infantil ele vem sistematicamente sendo corrompido. Então é importante que a gente faça esse trabalho de desfazer, né? Essa bigodagem, né? Eu sigo um cara que chama o Rasta, ele fala, mas Sim, a gente caiu nessa bigodagem toda por quanto tempo, não é, professor? exatamente, isso mesmo. E aí a gente precisa agora cuidar das nossas crianças. Cuidar deles. E essa questão da consciência delas é o nosso marco, né? É. Eu concluo dizendo assim, indicando um livro para os pais chamado Da Educação e da Vanglória dos Filhos, Uhum. de São João Crisóstomo. Em uma certa parte do texto, é um livro bem curtinho, 90 páginas, assim, e letra muito grande, um livro de bolso, você lê assim em uma tarde, Uhum. bem pequeno. Mas tem uma parte do livro que é muito profunda, onde ele diz que a gente deve comparar um filho a uma cidade. Hum. E que os pais são os governadores da cidade. E a cabeça da criança ali é a cidade e os cidadãos são os pensamentos. E nós, como governantes, precisamos que os maus não entrem, os ladrões não entrem dentro da cidade. Não roubem a consciência dos nossos filhos. E essa maneira a gente tem que cuidar. Aí ele fala, nós temos que cuidar daquilo que eles escutam, daquilo que eles veem, daquilo que eles cheiram, daquilo que eles provam, daquilo que eles tocam, Sim. né? Que as portas da cidade são os sentidos. E aí depois ele vai aprofundando em como você protege cada um dos sentidos do filho, né? Que lindo, que E linda analogia que ele é, faz. é o boca de ouro mesmo, né? Crisóstomo, boca de ouro. É fantástico o São João Crisóstomo. Professor, E esse ele livro tá na sua livraria? tá na minha Tá? livraria, sim. Então, Aham. muito bem. Ah, Você bom, consegue, livraria Edmilson Cruz, professor Edmilson Cruz, você consegue encontrar esse livro. Ele é fascinante, fascinante. Indico muito a leitura deste livro. perfeito. A dica cultural, então, vai ficar assim: acessa a livraria do professor Edmilson, que vai ficar na descrição desse podcast, dessa conversa. E conheça também o Tesouros da História, né? Vai ficar o arroba aí, a produção vai colocar o GC, arroba Tesouros da História. Eu fiquei fascinada, minhas filhas já são mais velhas, mas eu acho que a gente vai voltar aí um pouco para voltar a estudar história só Olha, para ter essa coleção. eu não sei qual é a idade, delas. 16 e 11. Ó, o Bento, né, da Daily Chiba ali, ele tem 12 anos, ele é fascinado pelos livros. Então é para os mais pequenos, mas serve também para os maiores, né? Vamos colocar esses livros para os nossos filhos e escolas que estiverem assistindo também conheçam o trabalho do professor Edmilson. Nossa, olha, eu queria ter falado sobre Idade Média, não deu tempo. Vamos ter que combinar talvez com o professor Vinícius para a gente chamá-lo para falar sobre Idade Média, porque esse é um outro tema, dá um outro podcast para falar só sobre Idade Média, não é? E é isso. Professor Edmilson, muito obrigada pela aula, pelo tempo. Eu sempre digo aqui no podcast que todo o entrevistado que aceita o nosso convite está dando esse presente, né? Que é o nosso tempo, nossa atenção. E é isso, eu agradeço muito. Espero que muitas pessoas assistam essa conversa e façam como você disse, né? Vão estudar, vão buscar, vamos resgatar a nossa inteligência para que a gente seja capaz de honrar tudo aquilo que Deus planejou para a gente, né? É isso. Exatamente. Né? Então, Perfeito. pode Juliana, se despedir aí, deixar o seu recado final. eu agradeço muito, muito mesmo essa oportunidade. É um momento para a gente conversar, partilhar, que às vezes a gente, né, fica só às vezes dando aula, então a gente Sim. partilhar também, as pessoas conhecerem mais. Agradeço muito o espaço, a oportunidade de também
partilhar aí os projetos da gente, né? Convido as pessoas também a seguirem o meu perfil, também Edmilson Cruz P, lá no Instagram, no YouTube também, Edmilson Cruz. Aos pais eu estou dando aulas semanais para crianças e adolescentes ali de temas específicos no YouTube, são lives que depois os pais podem mostrar para os filhos, então temas muitas vezes que daqui a pouco os pais têm dúvida que recebeu na escola, estão sendo abordados lá no canal, para que os pais tenham a consciência e apresentem, né, a verdade para os filhos. Deixo esse convite também. E é isso, muito obrigado. E peço orações de todos, pela minha família, pela minha esposa, também pela Mônica aqui, a sua mãe, então que Deus possa consolar o seu coração também nesse momento. Muito bem, coloquemos as nossas orações para o senhor, para sua família, para a Mônica, para este podcast, para que ele também siga em frente com força, com fé e coragem. E é isso. A gente se vê no próximo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir os episódios, encaminhar essa conversa para quem você conhece. Famílias fortes são imbatíveis. Até a próxima, pessoal. Muito bom, professor. Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar contra o mal que nos espreita. Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code do nosso Pix que está aqui na tela. E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis.